aqui que eram aquelas fachadas pré-fabricadas. Que é uma fachada pombalina. Estamos na Praça do Toural. Não sei se repararam que ao longo deste percurso nós estamos a fazer o cuidado com os pavimentos, a diferença, a marcação de pavimentos, os passeios, as ruas. Por exemplo, estamos aqui era a antiga Porta da Vila, a maneira como ela está assinalada, mas o que eu acho que é mais importante de tudo isto é que isto corresponde a uma estratégia de reabilitação do centro histórico, a proporcionar às pessoas uma maior comodidade no centro histórico relativamente às outras partes da cidade. E isso foi um processo que se iniciou nos anos 80, precisamente com algumas a partir de algumas praças, que eram praças importantes e que no fundo marcaram um modo de intervir na cidade e no espaço público do centro histórico. O que é que isso teve como consequência? No fundo, um efeito de contágio dos próprios privados, porque tendo uma praça renovada ou uma rua renovada, estão garantidas as condições para o investimento privado, depois nos próprios edifícios. E isso foi acontecendo sucessivamente, como eu dizia, através de um efeito de contágio. Hoje, a maioria das cidades portuguesas, os centros históricos são as zonas mais seguras e as zonas mais vividas da própria cidade. Claro que para isso é muito importante uma mistura de usos, seja de habitação, seja de serviços, seja de comércio, e eu acho que isso é que faz, de facto, a cidade e não o contrário, quer dizer, nós temos que juntar e aproximar e encontrar pessoas e não separá-las. Mas o próprio desenho da cidade foi condicionando, ou seja, foi desencorajando o acesso dos automóveis ao centro histórico. Guimarães é património mundial classificado pela Unesco, não pela excelência de um ou de outro edifício, mas pela uniformidade de um conjunto que atravessa várias idades, sobretudo medieval. Aqui estamos a chegar ao edifício do Arquivo Municipal de Guimarães. Era a Casa Navarros de Andrade, um edifício do século XVIII. A mim o que me agrada sobretudo é ver o estado de conservação dele. Significa que as opções de projeto foram acertadas. Bem, Guimarães está inserido numa zona que é a zona do Val do Ave, em que tem uma economia sobretudo mantida pelo têxtil, pela área da indústria têxtil. Mas depois, com a abertura dos mercados também à Ásia, a primeira área económica a sofrer desse problema foi precisamente a área têxtil. E houve uma depressão grande nesses anos, houve falências e, portanto, houve uma crise profunda da área têxtil. E a cidade teve necessidade, no fundo, de encontrar um novo paradigma. De algum modo, fez uma aposta correta em fazer e potencializar exatamente aquilo que tinha, que era a história, um património histórico rico e um património urbano. E depois, obviamente, todos os processos de renovação do centro histórico são marcados por estratégias diferentes. Aqui trabalhou-se basicamente muito com a população local, de maneira a não gentrificar tanto o centro. Manter as pessoas, manter a natureza dos espaços e dos usos através de tentando fixar as pessoas que já aqui habitavam. Nós agora estamos numa zona muito interessante da cidade, que é a Praça de Oliveira e a Praça de Santiago, e é muito interessante porque é um conjunto, de facto, composto por duas praças, separadas por este edifício, por esta arcada, que foi o primeiro edifício, ou melhor, este edifício foi a sede dos primeiros passos do Conselho da cidade, portanto, digamos, a prefeitura. E são duas praças muito interessantes, são praças medievais, em que nós hoje podemos ver que são misturados vários usos, quer dizer, são praças marcadamente turísticas, mas que aqui nestas casas vive gente. E aqui igual, gente que veio para cá morar, gente que já cá morava, gente que não saiu nunca. E eu acho que isso é que dá, no fundo, a riqueza
a este espaço. Esse fenómeno passou-se há 40 anos atrás, de facto aqui era perigoso passar no centro histórico, hoje são as zonas mais visitadas e mais habitadas da cidade. Digamos, são sempre estes os pontos de encontro ao fim da tarde, ou de manhã, ou às horas livres, sempre numa perspectiva de lazer. Isto, no fundo, são as salas de estar ou as salas de visitas da própria cidade. Agora vamos pela Rua de Santa Maria. Nós estamos na Colegiada de Oliveira, Praça de Oliveira, e aqui a Rua Santa Maria faz a ligação ao castelo. Aqui em Portugal é interessante, né, que muitos desses imóveis classificados, esses imóveis de patrimônio, eles têm usos bastante diversificados. São hotéis, muitas vezes um comércio embaixo, uma moradia em cima. Mantendo exatamente aquela tradição que eu dizia que a cidade deve ter, que é multifuncional, e os próprios edifícios devem refletir isso mesmo. A nível do resto do chão são áreas comerciais, ou pode ser só habitação, mas isso é importante para o uso da rua. Eu acho que é uma coisa fundamental no modelo das cidades, nas cidades humanistas, se assim se podemos chamar. Tem a ver com a escala, tem a ver com o uso que a pessoa tem da própria cidade. Não tem que inventar muito mais. A cidade é sempre um ponto de encontro, não é? A cidade é um ponto de encontro. E, portanto, esse encontro deve ser privilegiado pela construção, pela continuidade construtiva das ruas, pensar um bocado ao contrário, ou seja, não pensar tanto nos edifícios, mas pensar que os edifícios têm que ser, de facto, aquilo que suporta a rua, que é o espaço público, que é onde as prefeituras e os governos devem investir, mais uma vez, no espaço público e deixar os edifícios para os privados, que eles vão se encarregar de fazer essa renovação. E assim começam todos os processos de renovação dos centros históricos. Portanto, porque a cidade é habitada. Isto não é uma casa de bonecas, uma Disneylândia animada, não é? De facto, as pessoas vivem aqui e convivem com o turismo, com tudo. Veja, por exemplo, os usos que a cidade tem. Pode-se comprar fruta aqui, pode-se ir à mercearia. Isso são coisas que, do meu ponto de vista, não têm preço. Eu poder caminhar pela cidade, comprar os produtos que necessito, dia a dia, quer dizer, é precisamente o contrário de todo o modelo que nós conhecemos, que assenta no uso do carro, a ida ao hipermercado, ao shopping, que é preciso fazer 10 km ou o que seja, depois vou para um condomínio, e entre o condomínio e o shopping é terra de ninguém, é vidro fechado, é carro. Nós aqui temos essa multifuncionalidade que a cidade oferece. Mais uns doces importantes aqui. Docinho do Céu de Guimarães. O céu é muito bom. E repara, por exemplo, na qualidade dos espaços, das lojas, tem coisas muito interessantes. Aqui a Biblioteca Municipal. E esta foi uma das primeiras praças a ser renovada. Tratamento de pavimentos, infraestruturas, enfim, tudo isso. Eu sou um apreciador do movimento moderno e, de facto, em termos de arquitetura, eu acho que todos nós aprendemos muitíssimo com o movimento moderno. Foi uma pena que o grande erro do movimento moderno tenha a ver precisamente com a formulação das cidades e do urbanismo, que de facto falhou completamente. Que era a ideia de separar tudo e mais por funções, ou seja, vias para carros, vias para pessoas, zonas de habitação de um lado, zonas de serviço do outro, e isso é antítese do que é a cidade e do que é o espaço urbano. Olá, Sofia, tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo bem, Ricardo? Obrigado, igualmente. Eu acho que esta aqui é um dos maiores patrimónios da cidade, não tenham dúvidas. Torta de Guimarães e Tocinho do Céu é qualquer coisa de fabuloso. Portanto, vão ter que provar. E o sítio é aqui, não há outro, é este. O que é interessante hoje, e aí também é um indicador que nos permite perceber que a estratégia tem sido, de um modo geral, correta, é que Guimarães é o quarto destino
da Unesco a nível mundial, é o quarto destino mais visitado. E isso é qualquer coisa de muito importante. Estamos a falar de uma cidade bastante pequena, em Portugal, que não é propriamente digamos que é um país mais periférico na Europa. Também por isso eu acho que o torna mais interessante, que é um país que olha para mais longe, que olha para o Oceano Atlântico e que sempre teve esse apelo e que de facto contribuiu para a época dos descobrimentos em que os portugueses saíram a descobrir o mundo. Uma coisa é inegável, que é o cuidado de facto com tudo isto, não é? A uniformidade dos passeios, o cuidado com as acessibilidades para deficientes. Isso é uma coisa que eu aprendi a valorizar quando comecei a sair de Portugal e por exemplo, a ir para outros países. De facto, os passeios pura e simplesmente não existem. O espaço público é aquilo que sobra do construído. Que interessante essas... Ah tá, é que aqui é a igreja, mas naquele outro não era a igreja, né? Não, tem vários, olha, há outro ali também muito bonito. Como é que é o nome disso? Tabernáculo. Tabernáculo. Engraçado, eu às vezes esqueço-me. Aqui é Rua Nova, mas tem um nome que não me lembro. Como? Como é que chama esta rua para além de ser Rua Nova que eu esqueci-me? Rua Egas Muniz, pronto, exatamente. Obrigado. Ela praticamente estava à nossa espera. Bonito, não é? É interessante que vai criando uma série de surpresas, vai andando e tem um tabernáculo, vai andando tem uma lojinha, de repente... Vamos por aqui que é interessante, ou por aqui, não, vamos mais por ali. Mesmo estes interiores já estão praticamente todos restaurados. Olá, Vivo. E tem espaços bem interessantes aqui. Agora vamos por aqui. Agora aqui é uma malha muito medieval, não é? Que é uma malha mais orgânica e de grandes quarteirões, portanto não obedece numa quadrícula. Isso aparece em algumas áreas mais novas da cidade, já no século XX. Porque Guimarães também era uma cidade de uma dimensão pequena e, portanto, que foi ocupando e foi desenhando a sua própria malha, mas dentro de toda a área muralhada. E é uma cidade muito agradável para se visitar, porque temos sempre espaços de paragem, poder tomar algo, numa esplanada, e acho que isso é agradável para as pessoas. Basicamente nós deixamos de ter uma praça para troca de produtos hortícolas e peixes e carnes para ser uma praça onde se trocam experiências artísticas, culturais, e a ideia foi essa. A nossa intenção era manter precisamente a praça, dada a importância que este lugar tinha no imaginário das pessoas de Guimarães, logo uma vez que era a praça do mercado municipal, e se designava como a praça. As pessoas normalmente aqui dizem, ou diziam, quando iam às compras ao mercado, vou à praça. Não diziam vou ao mercado. Portanto, isto era a praça. E logo daí se depende a importância da praça para os guimaranenses. Ali podemos ver ainda a memória do que era o mercado municipal. Toda a parte interior desta fachada tem uma iluminação LED e o edifício ganha uma vida totalmente diferente. E, portanto, isso é interessante porque as pessoas, à medida que vão vendo o edifício e percorrendo, vão sentindo sensações diferentes e à noite também se surpreendem pela diferença que, de facto, o edifício tem. Acho que é importante nos edifícios é experimentar estas escalas diferentes, a preparação de uma entrada num primeiro momento, ou seja, marcar também os tempos. Eu normalmente, quando falo
dos edifícios e da arquitetura, eu gosto de fazer uma comparação com a música. E aquilo que eu gosto da música também é precisamente isso, ou seja, é a harmonia, mas é uma frase muito simples, que ela depois vai variando, mas a frase é sempre a mesma, no fundo, e que tem a ver com ritmos, tem a ver com compasso, e isso eu acho que acabo por me dar conta que está sempre presente em muitas das nossas obras. O Egon Peltz, da casa que vocês visitaram lá em Blumenau, ele gostava de comparar a arquitetura com o bolero de Ravel, que é sempre a mesma repetição, mas com entonações ou com ritmos diferentes. Exatamente. Há muitos arquitetos que defendem que a arquitetura deve ser muda. Eu acho que isso é um pouco a negação da arquitetura.